Continuando nossos estudos agora sobre homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. A homeopatia é a luz do Evangelho de Jesus. As nossas equações transcendentes vão ficando cada vez mais claras, porque a gente vai entendendo que as leis divinas têm mecanismo de nos ajustar a ela e fazer com que essas leis sejam cumpridas. O espírito encarnado, onde qualquer mundo que ele estiver, ele vai estar sujeito a essas leis divinas, inscritas em sua própria consciência. Eu entendo que em todos os níveis da evolução, animal, vegetal, o vegetal ainda nem tanto, mas no mundo animal sim, tem consequências nos seus atos. Então, cada um vai passar pelo seu processo evolutivo, são situações muito complexas da forma com que a gente entende, não dá para explicar em algumas poucas palavras, mas a gente entende que uma hiena um dia passará pelas consequências dos seus atos de hiena. Quem já assistiu uma hiena caçando sabe por que a gente pensa assim. Então, toda aquela crueldade, aquela frieza com que ela age, vai ter as consequências. Então, todos os seres estão sujeitos a uma lei, não a lei do ser humano. O ser humano tem o livre-arbítrio, tem as consequências de seus atos, causa e efeito, nítida e notória, marcada por atos e fatos, que aquilo irá ocorrer. Então, se você mata, alguém vai te matar. Então, tem uma história muito interessante, que a pessoa, ele tinha matado várias pessoas e sempre a facadas. E então, ele reencarna, vai vivendo uma vida normal, era uma pessoa bem desonesta, bem no sentido da palavra desonesta mesmo, mas sempre com muita sutilidade, ele nunca deixava transparecer toda aquela desonestidade. E aí, num determinado momento, ele adoece, faz uma cirurgia, faz outra cirurgia, faz outra cirurgia, faz outra cirurgia, faz outra cirurgia. Na 23ª, ele pega uma infecção, fica vários dias lá naquele momento difícil, lá naquelas infecções, e vem desencarnar. E a espiritualidade, então, chega para ele agora, você quitou suas dívidas de assassinato. Então, muitas das vezes, aí começaria uma outra etapa para ele começar a quitar as dívidas dele. Então, muitas das vezes, nós tentamos entender essas equações transcendentes segundo o nosso ponto de vista. Mas nós precisamos entender segundo o ponto de vista da espiritualidade superior, que aí é tudo diferente, e como nós não somos da espiritualidade superior, nós não vamos entender tudo. Nós vamos ter pontos de entendimento, pontos de discussão, pontos de filosofar. Mas afirmar é assim, a gente sabe que se fez tem consequências e vai arcar com seus atos. Portanto, as nossas atitudes têm que ser sempre pautadas no bem, na valorização da vida e na valorização do respeito ao ser humano. A filosofia do tratamento hahnemanniano à luz do Evangelho de Jesus é fundamental para que a gente, entendendo dessa forma, saiba que tudo na nossa vida tem consequências. O tratamento homeopático vai nos ajudar a superar muito as nossas dificuldades, até mesmo atenuar nosso karma, no nosso ponto de vista. Mas nós temos que fazer a nossa parte ao assumirmos com responsabilidade o caminho a seguir. E ao longo da nossa existência, nós vamos estar sempre sendo convidados a fazermos uma grande reflexão sobre como eu estou agindo e de que forma eu devo agir. E aqui está o nosso diagrama que a gente sempre usa de forma didática. O adoecimento está escrito em vermelho do lado direito, o adoecimento sobe e a cura desce. Então você começa o adoecimento na psoríase, vai para a psicose, na psoríase vai para a psicose do etismo, tuberculinismo, cancerinismo, aditismo, DGO. O tratamento vai fazer o caminho inverso. A gente vai descendo os níveis de adoecimento, não vai ter nenhuma dessas doenças, vão ter adoecimentos compatíveis com aquela classificação até a gente chegar naquele patamar de reestruturação que a gente precisa, mas para isso precisamos ter uma boa quantidade de energia vital em condições de reagir ao tratamento. Então, na psoríase nós temos ilusões olfativas, fome aumentada, habilidoso para atividades manuais, periodicidade e metástase, alergias do mais variados níveis, os climatérios, aversão a banhar-se, toda doença que se alterna, perda da vontade e problemas de pele. A gente está lendo a sequência aleatória, isso ali não tem nada a ver um com o outro. São um conjunto de 2, 4, 5, 10 tópicos, dos adoecimentos que as pessoas podem apresentar, classificado como psoríase.
A psoríase, primeiro miasma descoberto por Hahnemann, e tem por doença pilar ou doença central a sárnia. A cicose, segundo miasma classificado por Hahnemann, tem como doença pilar ou doença central a gonorreia. Na cicose, a pessoa tem medo e depressão, duplicidade, inflamações, sonha em dias claros e com os olhos abertos, meticulosidade e, ao mesmo tempo, mentira. Ele gosta tudo certinho, mas ele mente e trapaceia também. Cabelos bipartidos nas pontas, condilomas, pólipos, cistos e verrugas, nariz crescendo. É interessante, o nariz vai criando uma bola assim na ponta do nariz. Sobrancelha caindo, principalmente a metade externa da sobrancelha esquerda, principalmente, inicialmente, e transpiração na região genital e às vezes com um certo mau cheiro. O luitismo, a pessoa tem ansiedade intensa e por isso insônia. Desafiador, anarquista, adora um quebra-pau. As torcidas organizadas é um bom exemplo do luitismo. Mas quando estão sendo filmadas e agem, aí já é editismo. Transtornos e discórdias entre pais e amigos, principalmente entre familiares, essas discórdias familiares estão muito relacionadas com esse luitismo. Malicioso, rancoroso e vingativo. Aí já está mesclando com o cancerinismo nessa parte aqui. Flacidez ligamentar, o joelho desloca, torce o joelho, torce o tornozelo, torce com o ombro. Transpiração noturna, poliadenopatias, garganta, sistema nervoso central, rins, coração e osso. São alvos principais do luitismo. Dores ósseas pelas mais variadas causas. Então, outros 10 sintomas do luitismo que vão mostrar se você está nessa classificação. O luitismo foi o terceiro miasma classificado por Hahnemann e também conhecido como sifilinismo e tem como doença pilar a doença central, a sífilis. No tuberculinismo, miasma descrito por Antônio Nebel e Leon Vanier, que tem por doença pilar ou doença central a tuberculose, ou melhor, é uma predisposição à tuberculose, à pneumonia e aos problemas respiratórios. É a soma da psoríase mais o luitismo e um pouco de cicose. Então, é uma predisposição à tuberculose. Na psoríase, cicose e luitismo é como se tivesse tido ou se realmente já teve. No tuberculinismo, cancerinismo e aditismo é a predisposição a ter a doença. Então, a situação é diferente, porque são miasmas chamados secundários. No tuberculinismo, tem a frase que nenhuma mulher fala isso, ninguém me entende, né? Central, concentração difícil, devaneios, problemas respiratórios dos mais variados níveis, ansiedades antes, durante as tormentas elétricas. Está chovendo, trovejando, ele começa a ficar muito ansioso. Medicamento dos que têm uma veia artística. Então, todos os atores, atrizes, jogador de futebol e palhaços, pessoas que têm aquele donzinho artístico de fazer graça, são tuberculínicos. Afecção do fígado, epistaxe na infância, está sempre expelindo sangue pelo nariz, ou catarro com sangue no caso. Pneumonia, tendência à pneumonia, tuberculose. Fezes longas, finas e duras e com sangue. E às vezes branquiçada. Dormência nas mãos e dedos, pior de manhã ao acordar. Então são 10 sintomas, em geral, do tuberculinismo, perfeitamente tratáveis. Cancerinismo. A mais intolerável angústia. Agitação, inquietude ansiosa, deve mover-se. Sempre ansioso, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Proliferação, tem uma verruga, prolifera. Muito ódio e raiva, prazer em provocar raiva no outro. Se sabe que o outro precisa do silêncio, ele briga, faz um barulho, grita. Se o outro está querendo ouvir uma música, ele quer botar uma música mais alta. Se ele vai fazer um culto na igreja dele, ele quer botar o som mais alto, incomodando todos os vizinhos. Isso é cancerinismo. Acaba a pessoa tendo uma doença destrutiva,
Câncer leva para doenças destrutivas. Miserável, ressentido, egoísta e covarde. Miserável no ponto de ser pão duro, ou miserável no sentido de se achar miserável. Está sempre tomando atitudes, maquinando ações para prejudicar o outro de forma egoísta e covarde. No meio político está cheio de ações assim. Albuminúria, diarreias ofensivas de odor pútrido, o câncer propriamente dito, ou a tendência a eles, normalmente as neoformações, que são psicose, mas já caminhando para o câncer. Dores que melhoram com aplicações quentes. Estados infecciosos, anasarca cardiorrenal. Então, todos os problemas, que a pessoa está sempre tendo estado infeccioso, está sempre tendo infecção, está dentro de um processo de cancerinização. Nem todos vão desenvolver o câncer, mas se suprimir, não pode suprimir. Cancerinismo, miasma, descrito por Antônio Nebel, que tem por doença pilar ou doença central o câncer, ou melhor ainda, é uma predisposição a muita inflamação e ao câncer. Psora, luitismo e psicose em grau máximo. Aiditismo, podemos defini-lo como um miasma, embora ainda não tenha sido catalogado em livros médicos. Então, essa definição de aiditismo é nossa, não existe antes. As outras a gente só copiou e comentou. Ele tem como doença pilar a doença central a AIDS. Melhor ainda, é uma predisposição a desenvolver a AIDS. É psora ao quadrado, luitismo ao quadrado, mais psicose. E aqui, gente, entra um detalhe muito importante que vai assustar alguns dos nossos ouvintes. Sem psora não existe doença. Afinal, elas são as doenças mais profundamente enraizadas. Sem luitismo ou sífilis, não tem tuberculose, pneumonia e muito menos AIDS. E outro detalhe importante, toda lesão congênita, toda doença congênita é sífilis. Então a microencefalia é sífilis. Tudo que causa deficiência, tudo que deforma, tudo que destrói é sífilis. E tudo que cria malformações e neoformações e inflama é psicose. Então as úlceras são sifilínicas, as inflamações são psicóticas. Isso, para a gente poder separar que tipo de remédio vai indicar para a pessoa para fazer o tratamento. Então, e sem o luitismo também não tem AIDS. E sem a gonorreia não tem câncer. Mas eu conheço pessoas que tiveram câncer sem ter gonorreia. Tem. Lembra que as doenças, veio o nosso estudo anterior, se não me engano, esse aqui é o nosso estudo 6, no estudo 5, nós estamos lá falando sobre as 3 perninhas da doença, o que você traz de outras vidas, o que você herda dos seus pais e que você adquire aqui devido aos tratamentos indevidos. E depois tem as outras 3, que é alimentação indevida, conduta moral indevida e o meio ambiente fisiopsíquico também desagradável e adoecedor. Então tudo isso vai criando os adoecimentos inicialmente psíquicos para mais tarde, mais à frente, termos adoecimentos no físico. Ok? No livro vai estar mais explicado, vai ter várias páginas falando desse assunto para que seja mais compreensível. Aqui a gente está fazendo uma pequena exposição para divulgarmos o livro e também para divulgarmos o nosso curso. Você pode olhar em homeopatiazoom.blogspot.com.br. O aiditismo, a pessoa vai ser extremamente desafiador, vai ter uma hipersexualidade, não tem limites, agravação dos sintomas mentoemocionais do luitismo, do tuberculinismo, do cancerinismo, violência contra si mesmo, nós estamos falando de aiditismo, baixa defesa imunológica, redução da qualidade do sangue, problemas renais graves. Então o aiditismo é um conjunto de adoecimentos em nível psíquico, em nível mental, emocional e energético, que culminam com os sinais físicos. Normalmente a coluninha da esquerda, de vocês, está reportando aos sinais mais físicos.
Então, o aiditismo ele é muito complexo. Antes de chegar à AIDS, é fácil identificar uma pessoa no aiditismo, certo? Se ela está se autoagredindo, tem uma hipersexualidade, conta para todo mundo que transou com X pessoas, aí está no aiditismo. Mas o que tem de errado em transar com várias pessoas? Tem de errado que existe um negócio chamado DST e existe uma outra chamada choque de consciência. Somando as duas, gera-se, pode olhar na palestra no estudo que nós temos sobre amparo fraternal, gera-se a desarticulação do sistema imunológico. E aí se instala todos os tipos de vírus e bactérias. Lembrando que os vírus só atacam órgão que não tem condições de defendê-los. A mente domina os órgãos. Nós temos um conjunto de estudos que o André Luiz fala das larvas psíquicas e fala que os órgãos são subordinados à energia moral do espírito. Então tem muito estudo aí para vocês acompanharem, para vocês estudarem e verem o que é mais interessante, qual desses assuntos são mais importantes nesse momento, ou ir estudando cada um deles, adquirindo uma gama de conhecimento razoável para o processo de autoaperfeiçoamento do ser. E a DGO, degeneração geral do organismo. Qualquer doença autoimune em estado avançado. Dificuldade do organismo se defender do agente agressor. Então, quando o organismo não consegue se defender mais do agente agressor, ele está no processo de degeneração geral, concordam? Se ele não tem mais defesa, uma doença autoimune, ele começa ele mesmo a gerar uma doença contra ele próprio. Ele está no processo de degeneração. É mais difícil de reverter, mas possível de ser revertido. É constituído pela soma dos miasma pessora, mais psicose, mais luetismo, mais tuberculinismo, mais cancerinismo, mais aditismo. Esse influenciando menos. Onde teremos a pessora ao quadrado, luetismo ao quadrado, mais a psicose ao quadrado. Por quê? Nós podemos ver DGO, que está com a letra D, é pessora, mais psicose, mais luetismo, miasma primário. Mais tuberculinismo, mais cancerinismo, mais aditismo. Se nós lembrarmos que todos o segundo termo, parte da oração ali, tuberculinismo, cancerinismo e aditismo, são a soma dos anteriores, então, didaticamente, nós colocamos ao quadrado para mostrar para vocês que aqueles ali estão influenciando muito no processo adoecedor da pessoa, certo? Então, são níveis de adoecimentos diferentes, níveis de entendimentos diferentes, e a gente espera estar contribuindo para o seu enriquecimento cultural, para você ter mais informações, animar e dar uma estudada no livro, e principalmente, rever a sua vida do ponto de vista daquilo que Jesus nos ensinou. Amai a seu próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. A partir desse momento, nós vamos aprender a respeitar as leis divinas, aprendermos a convivermos como irmãos, e, com isso, a gente vai ter condições de termos uma vida mais saudável e mais feliz. Vamos para o nosso tópico 7.